1,8% da população brasileira é doadora de sangue, segundo a Organização Mundial da Saúde. Apesar do número estar dentro do padrão estabelecido pela OMS, autoridades da área da saúde sempre reforçam a importância de se captar cada vez mais voluntários. Pois é, o sangue humano é responsável por ajudar a salvar vítimas de acidentes, catástrofes e também pacientes que necessitam de transplantes e transfusões de componentes. No Repórter PUC desta semana, nós vamos entender quais são os processos de doação e distribuição de sangue e ainda esclarecer alguns mitos e verdades que estão ligados a esse gesto tão importante. Hoje é quinta-feira, 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. Começa agora o Espaço PUC. Ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado e descansado, além de ter boa saúde. Esses são os requisitos básicos para se tornar doador de sangue no Brasil. Mesmo assim, ainda há muitas dúvidas e receios quanto ao processo de doação e em relação às atividades que podem ser feitas depois do ato. Mas profissionais da área e até doadores reforçam a importância de buscar informação adequada, pois a demanda não para. Um processo prático e que salva muitas vidas. Não são raras as campanhas midiáticas que reforçam a importância do doador de sangue para a saúde pública. Em 2017, a Fundação Hemominas atendeu mais de 360 mil candidatos à doação de sangue. Parece muito, mas é preciso mais. Por que será? O que é importante, a população entender o seguinte, que não existe medicamento que substitua a doação de sangue, Então, numa transfusão, num momento, dependendo, do estado do paciente, o único remédio que vai salvá-lo é uma transfusão. A gente precisa de doadores todos os dias, então um número expressivo, porque não adianta a população se mobilizar um dia, vir todo mundo doar, a gente nem tem estrutura para receber todo mundo, E o sangue tem validade. A gente tem que entender isso, que cada hemocomponente depois, ele vale um período de tempo. Breno é doador há 5 anos. Na visão do estudante, a falta de informação sobre o processo da doação é o que dificulta o surgimento de possíveis novos doadores. Na nossa cultura, a gente não aprende a doar sangue desde sempre, sabe? Acho que a gente aprende algumas pontuações. Então, esse preconceito de como que é o processo, de como que é feito, o que acontece, acho que muita gente não chega informação para muita gente. Eu moro numa periferia. Lá as pessoas não têm nem conhecimento sobre essas coisas, entendeu? Então, assim, acho que quem é de uma certa elite da sociedade, talvez chegue essa informação, mas nem para todo mundo chega. E se você nunca doou, é importante saber o que cada pessoa vai encontrar por aqui. Ela passa por várias etapas. A primeira, ela vai passar por uma conscientização, depois um cadastro, depois uma triagem médica, que lá ele vai fazer um monte de perguntas, para saber se ele está apto ou não a doar. Aí, estando tudo ok, ele vai ser pesado, conferir o seu peso, e imediatamente vai fazer um teste para saber se ele tem anemia ou não. Aí, deu tudo certinho, ele está dentro dos padrões que a gente precisa para doar, ele está pronto para realizar uma doação. Vitor já é doador de medula. Agora resolveu também ser doador de sangue depois de ver a necessidade surgir perto dele. A primeira vez que eu dou e o motivo pelo qual eu vim é um grande amigo que está necessitando dessa doação, está doente lá na minha cidade natal e necessitando de sangue. O mesmo aconteceu com a Laís, que sempre quis ser doadora, mas precisou de um empurrãozinho do destino para realizar o gesto. Já era um desejo antigo, estava esperando adquirir peso, porém estava adiando. Mas aí a mamãe de uma grande amiga precisou e eu resolvi aproveitar a oportunidade para doar. A princípio eu tive alguns certos receios, mas chegando aqui achei bem bacana. O atendimento, todo o processo é bem interessante. Para facilitar o contato entre doadores e pacientes, foi criado em 2016 o aplicativo Partiu Doar Sangue. No sistema, que é nacional, qualquer pessoa que atenda aos requisitos básicos pode se candidatar a receber informações sobre pessoas necessitadas de doação no lugar onde mora. Na nossa plataforma, qualquer pessoa pode se cadastrar, desde que ela esteja apta, dentro da idade limite no Brasil. Então, a partir do aplicativo ou do site, essa pessoa se cadastra e tem acesso ao recebimento dessas notificações. Ela consegue também controlar
a periodicidade de doação. Uma vez cadastrado na plataforma, mesmo não cadastrado, na verdade, você tem acesso às informações sobre quais são os requisitos mínimos para a doação de sangue. Todos elas estão listados tanto no nosso aplicativo quanto no site. O usuário vai encontrar no sistema um questionário que avalia informações como idade, tipo sanguíneo e histórico de saúde. Dados que avaliam condições mais complexas, como aptidão para doar, serão apurados no próprio banco de sangue para o qual ele será direcionado caso queira realmente fazer uma doação. Um grande diferencial do nosso aplicativo é que hoje nós conectamos o doador, os bancos de sangue e a pessoa que necessita de doação. Então nós conseguimos capturar todas as 3 L's que fazem parte desse processo de doação de sangue. Então, para quem precisa de doação, ele acessa o nosso sistema, pode ser via web ou aplicativo, não é necessário realizar o cadastro, ele faz a identificação de quem necessita da doação, para qual banco de sangue é necessário realizar a doação e durante quanto tempo ele quer que esse aviso permaneça disponível em nossa plataforma. Além disso, ele pode informar também o tipo sanguíneo, caso seja necessário. O resultado tem sido positivo, mas quando se trata de um bem tão precioso como o sangue, sempre é preciso fazer mais. Hoje nós temos quase 5.000 pessoas cadastradas em nossa plataforma como doadores, e com esse volume de pessoas nós já conseguimos ajudar a salvar mais de 4.000 vidas, né? Considerando que cada doação ela consegue ajudar até 4 pessoas. Mas nesse momento o que nós temos buscado, né, é divulgar a plataforma, porque quanto mais pessoas estiverem cadastradas, envolvidas nesse processo de doação de sangue, maior é a chance de nós conseguirmos ajudar as pessoas. Para dar sequência a esse assunto e esclarecer outros pontos importantes sobre doação de sangue, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio a Adrieli Loureiro, médica hematologista. Também recebemos o Wallace Oliveira, que é o idealizador e responsável pelo projeto voluntário Gotas Salvadoras. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Então, Adrieli, o sangue, depois que ele é coletado nos bancos de sangue, o que acontece com ele? Pode comentar pra gente? Sim, boa tarde a todos, né? Agradecer, então, ao convite. Obrigada, André. O doador, então, após o sangue ter sido doado, normalmente se doa em torno de 400 a 480 ml de sangue total, dentro de uma bolsa que ela é um conjunto de bolsas, então um sistema que é fechado. Aí esse sangue, então, ele vai para a parte do processamento. Hoje você tem os hemocomponentes que você vai conseguir atender melhor, então, cada indivíduo que estiver precisando dos hemocomponentes. Não se usa mais o sangue total como era até razoavelmente pouco tempo, né? Se a gente pensar na década de 80, início da década de 80. Então, esse sangue ele vai ser centrifugado em centrífugas especiais, refrigeradas, para manter a qualidade do sangue. E através da centrifugação vão se separar os hemocomponentes. Primeiro o concentrado de hemácia, o plasma fresco, e depois o plasma é novamente centrifugado e são separadas as plaquetas. E como falou ali na reportagem, cada hemocomponente vai ter uma função e um tempo de validade também, né? Uhum. Então, uma pessoa, desculpa te interromper, só para a gente poder entender, aquela bolsa que a gente vê na reportagem, nas imagens, né, que é coletado o sangue. Então, esse sangue ele é fracionado. Sim. E aí cada paciente recebe exatamente o sangue que ele precisa, é isso? Exatamente, a parte que ele está precisando, né? Então, você consegue atender melhor um paciente, não precisa transfundir o plasma, não precisa transfundir plaqueta, que está ali todo no sangue total, se ele está precisando de hemácia para restaurar a capacidade de estabelecer o oxigênio, né? Correr o oxigênio através da hemoglobina. Sim. Então, a gente consegue, com esse processo, atender a outros pacientes e reservar o plasma fresco, o concentrado de plaqueta para quem deles estiver necessitando. Muito legal esse processo, né? Que às vezes as pessoas não têm essa ideia. Doou sangue, parece que doou e já resolveu. Não, né? Tem todo um trabalho de bastidores. E o Wallace, você tem um projeto, né? O Gotas Salvadoras. Explica pra gente como que funciona. Isso. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer esse espaço que é muito importante. Vocês não têm noção o quão importante esse programa hoje. Porque, só completando aqui o que a doutora falou, por isso que a gente fala que em uma doação você salva até 4 vidas, né? Então, vocês não têm noção o quão importante
é uma doação de sangue. Sou idealizador do projeto Gotas Salvadoras, apoio a pessoa com doença do sangue, então leucemia, linfoma, com as doenças. Então a gente dá esse apoio. Então são pessoas que diariamente, mensalmente mesmo, precisam de sangue, sempre estão precisando. Então, sim, é um trabalho, como diz, é um trabalho muito gratificante, formiguinha mesmo, um trabalho igual hoje mesmo, Dia Mundial de Doador de Sangue. As pessoas se mobilizam pela data, mas como a doutora pode até me ajudar nisso, tão difícil é o decorrer do ano conseguirmos doador. Então você pega uma data igual a data de hoje, 14 de junho, dia 25 de novembro, as pessoas mobilizam nesse dia, mas o decorrer do ano, né, a gente vê essa dificuldade. Sempre importante manter o banco cheio, né, Banco cheio. E é assim mesmo, Adrilia? Você sente você que trabalha num banco de sangue, né? Sim. Essa dificuldade Sim, de sempre ter doadores? Desculpa, falei junto com você, André. Temos essa dificuldade, especialmente nas épocas início de aula, de reinício de férias, que acabam as férias, e reinício do período do ano letivo, ou de volta ao trabalho mesmo. Então tem um esvaziamento dos estoques, do comparecimento das pessoas. E uma outra coisa também que é importante, que nem o Wallace já falou, e que ficou claro também na reportagem, todo mundo ali falou assim, eu vim doar porque eu já queria há muito tempo, mas quando eu precisei, alguém da minha família ou um amigo, então não tem essa cultura no Brasil de doação independente para que seja quando é realmente chamado, que ele é tocado. Então isso é uma coisa que precisa ser revertida, né? Então dentro de um ambiente universitário, das escolas mesmo, a gente percebe que isso é um local que possa mudar e se tornar um ato de cidadania. Okay. Sim. A gente ainda tem muito a conversar sobre esse assunto, mas a gente vai ter que chamar um intervalo rapidinho. Mas não sai daí que no próximo bloco nós vamos esclarecer alguns mitos e verdades sobre o ato de doar sangue. Não sai daí que já já a gente volta. Estamos de volta com o Espaço PUC e o assunto do quadro Repórter PUC de hoje é a doação de sangue. Um ato de solidariedade, tão importante para a saúde pública que ainda é cercado de dúvidas e mitos sobre o processo ou sobre as normas de quem pode ou não doar. Nós separamos algumas situações que sempre geram dúvidas e vamos tentar esclarecer agora o que é mito e o que é verdade. Então, doutora, primeira pergunta, idosos não podem doar sangue. Isso é mito, isso é verdade, o que é? André, isso é um pouco, depende do que se chama de idoso, né? Pela legislação, então, nós podemos aceitar os doadores normalmente de 16 anos até 69, até um pouquinho antes de completar os 70 anos, até o dia antes de completar. E por que os demais dessa idade não? Porque já começa a ter mais risco de ter doenças subjacentes, tem mais risco de passar mal durante a doação. Né? Então, mais é por causa disso. E desde que a primeira vez também seja até os 60 anos. Depois disso, a gente recomenda que não. Então, a gente sempre faz nessa ideia de proteger quem vai doar o sangue também. Okay. Tá? Próxima situação. Pessoas que possuem piercings ou tatuagens nunca podem fazer doação? Não, isso não é um mito mesmo, não é nunca. Tem um tempo de inaptidão. E dependendo da localização do piercing, esse tempo pode ser mais prolongado, sim, né? Por causa do risco que o piercing encerra em algumas localizações, por exemplo, na boca, na língua, que são locais mais contaminados pela flora normal mesmo. Então tem mais risco. O doador não tem nada, mas pode ter uma bacteriemia que pode... Então é mais no sentido de preservar o sangue, mas não é um nunca, tá? Gestantes lactantes não podem doar sangue ou podem? Não é o ideal mesmo, não. Então, é uma restrição, só se não tiver outro jeito. A gestante, por exemplo, por algum motivo que precise daquele tipo específico e desde que o hemoterapeuta e o obstetra então, estejam de acordo.
mas e assine isso formalmente. Mas normalmente não é ideal mesmo não, por causa que tem, né, o binômio a mãe e o feto ali envolvidos, tem uma reação adversa após doação, a gente tem que proteger a mãe. E as lactantes, por causa do risco ainda de desenvolver anemia. Então, espera até um ano, após, que o neném já tem um ano, né? A criança já tem um ano para poder doar. Tá? Ok. Próxima pergunta, pessoas diabéticas não podem ser doadoras. Os pacientes diabéticos com mais de 5 anos de doença ou que são dependentes de insulina, eles não devem mesmo doar sangue, porque o diabetes também ele faz pequenas alterações no sistema circulatório e a pessoa pode ter problemas, né, na doação. Quem recebe sangue doado está sujeito a contrair HIV ou doenças transmitidas pelo sangue? Não é um mito, mas é uma verdade bem distante, porque hoje com a acurácia dos exames, e tanto que são sorológicos e para detecção do material genético de determinados vírus, o período que a gente chama de janela imunológica se reduziu bastante. E junto com isso, a gente sempre tem que lembrar que a parte mais importante também, uma parte integrante importante da doação é a triagem clínica, onde são feitas perguntas quanto à saúde e aos hábitos de vida do doador, né, do candidato à doação, que os exames não detectam isso, né? Então, por isso que é muito importante que seja verdadeiro nas respostas. Essa triagem clínica é feita antes do processo da doação. Depois que o sangue é coletado, ele ainda passa por um exame laboratorial para detectar? Sim, todas as vezes. Mesmo que seja um doador de repetição, a cada doação, ele obrigatoriamente, né, isso é a atividade da hemoterapia, né, de banco de sangue, ela é muito regulamentada por leis do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária e outras também, para proteger, investigar esse sangue e proteger ao máximo quem vai receber o sangue. Então, além da entrevista, né, ainda tem essa prova. Tem. Pois é. Posso doar sangue todo mês? Não, sangue total não se deve, porque senão ele vai ficar anêmico, ele vai precisar da transfusão, né? Porque a medula óssea, quem produz o sangue, ela repõe alguns fatores, alguns componentes, né? Os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, eles demoram para ser um pouco mais repostos, e senão ele vai ficar com falta de ferro no sangue também, né? O ato de doar provoca queda brusca da quantidade de sangue presente no organismo? A pessoa perde muito sangue e fica sem depois? Como que é isso? Na verdade, eu até comentei no início, né? A doação, então, de sangue total, ela vai ser de 420, 400 ml até 480, dependendo do peso da pessoa, da idade, se já é um doador frequente, se nunca apresentou doação antes. Então, o que às vezes tem reação adversa é a saída rápida do sangue, mas não porque ele doou 700, 800 ml, 1 litro de sangue, tá? É preciso fazer jejum antes da doação? Não, é ao contrário, inclusive. A pessoa deve estar bem alimentada, só evitar alimentos gordurosos, e ela vai... E principalmente hidratada, né? O nosso outono seco e quente, né, propicia a pessoa que está pouco hidratada, que às vezes você vai só tomar água quando você tem sede, e aí você já pode passar mal na doação, tem que tomar mais hidratação. E uma boa noite de sono também. Sim, isso é importante para evitar, porque a doação ela tem que ser um processo rápido para manter a qualidade do sangue. Então, é uma doação até 12 minutos, e isso então são 500, né, quase 500 ml de sangue. E pode fazer falta nesse sentido, tá? Mas logo, então, o volume é que pode fazer a pessoa passar mal. Se a pessoa não conseguir preencher esse volume nesse tempo de 12 minutos, é cancelada a doação? Não, ela não é cancelada, mas não são produzidos todos os hemocomponentes que eu tinha falado no início, né? A última pergunta é: apenas uma pessoa é beneficiada por cada bolsa de sangue coletada? É uma coisa que a gente até respondeu aqui no primeiro bloco. O Alice já até, né, eu falei de 3 hemocomponentes, mas tem ainda um 4 que é menos utilizado, mas ainda que é o crioprecipitado. Então, a cada doação de sangue total, até 4 pessoas são beneficiadas.
E André, só uma coisa também, outros mitos que a gente vê que com o passar do tempo os mitos mudaram um pouco. Antes a pessoa vinha com a história do tem que doar todo mês, porque senão engrossa o sangue, a doar afina o sangue. E hoje a gente já vê mais preocupação com o piercing, com as outras coisas, né? Muito interessante. Não engrossa, não afina. Ele doou uma vez, não quer que tenha que doar sempre. Né? E são muitos mitos mesmo, né? São. Wallace, como que as pessoas que precisam da doação chegam até você? Como a gente tem muito contato com pacientes, né? E pessoas estão internadas, então, assim, as familiares entram em contato conosco e passam, né, a necessidade de quantas bolsas precisa. Então, a gente já tem um grupo de pessoas já cadastrada, que a gente já entra em contato com elas para ir lá doar. Quando não tem, a gente faz a mobilização para doar, para ir lá e doar para essa pessoa. Então, sim, todo dia tem pedidos de doação, são muitas pessoas precisando, né? E vocês também fazem uma divulgação de pessoas que estão precisando na página de vocês no Facebook, né? Fazemos, sim. Isso gera uma mobilização maior quando é pela internet, quando é um caso específico? Sim, aí cai muito a entrevista ali não lembro o nome do rapaz, isso porque a doutora falou, a pessoa, quando ela tem uma pessoa precisando, por exemplo, a pessoa está internada lá, está internada, a pessoa precisa, ela consegue mobilizar o bairro, a rua, o bairro, a cidade, colega de... Então, sim, a mobilização é maior. Porque a doação de sangue, quando você vai no Hemocentro fazer a doação, quando você vai pela pessoa, você dá o nome dela lá. Então, se mobiliza, né? Fulano de tal. Então, vai aquele grupo de pessoas ali. Sim. E é muita gente. E até falando sobre mito, né? Há um mito que eu sempre falei sobre se doar sangue pela primeira vez, a pessoa fica viciada. Na verdade, eu acho que é um mito até verdadeiro, que a pessoa fica viciada de transmitir amor. Porque você saber que você salvou uma vida, uma pessoa vive, é porque você salvou a vida dela, não tem coisa maior sensação, não. Né? Não há dinheiro que paga, que compra, não. Então esse vício eu acho que é verdadeiro. E quem quiser entrar em contato com a página Gotas Salvadoras, qual que é o endereço? Entrar no Facebook, né? Facebook Gotas, né? Salvadores, tudo no plural. Lá, com certeza, vai ter uma pessoa... A gente está mostrando na tela. Vai ter uma pessoa com carinho lá para atender, né? Olha, eu acho que isso é verdade, que doar. Eu doei a primeira vez, morrendo de medo, eu morria de medo de agulha e depois eu não consigo ficar sem. Parece que está faltando alguma coisa, né? É uma prática que, sim, que a gente sente falta. O retorno da família. Professor, muito obrigado. Não agradeço, não. A gente não fizemos mais nada do que, sabe? É tão fácil pra gente também, né, doar. É muito bom. Isso. E Adriele, falando sobre mitos ainda, um mito que eu vejo muito, André, sempre me perguntam se dói. E eu digo que eu, com muito medo, se eu conseguir doar, eu digo que não tem dor nenhuma. Como é que é esse mito, Adriele? Bom, isso é porque a percepção da dor é um pouco de relativa, cada pessoa, relativa. Né? Então, Raíssa, poderosa você, né? Porque é uma picada, que é uma agulha, ela tem que ser... fala que a agulha é grossa, porque tem que passar o sangue rápido. Porque... Mas é muito rápido. Então dói a picada, né? Depois... E tem tanta coisa que dói mais, né? A própria tatuagem, piercing, né, André? Dói mais que isso. Sim, quando eu penso na tatuagem, que vai e volta a agulha, vai e volta a agulha, né? Então, pelo menos a doação é uma vez só. Adriele, então passa o contato, passa o contato pra gente? Sim, quem quiser, eu trabalho no Hemoservice, né? Que é um banco de sangue privado, que tem em Belo Horizonte já desde 1976, e pode ser agendado, então, online ou pelo telefone. Pelo site, então, hemoservice.com.br, vai ter o lugar da doação, fazer o agendamento, e também pelo telefone, 3218-1300. Ah, que ótimo. Queria agradecer. Obrigado pela participação de vocês dois aqui no programa. Muito obrigada, gente. Obrigada. Esclarecedor. E o programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem mais Repórter PUC. Pois é, continue ligado na nossa programação, porque amanhã às 5 da tarde a Anne Guimarães recebe no Espaço Cult o grupo teatral O Trem. Eles estão em cartaz no Museu Abílio Barreto com o espetáculo O Que Mora no Escuro. Não perca! E se você quiser rever o nosso conteúdo ou acompanhar a gente nas redes sociais, é só procurar por PUC TV Minas. Muito obrigada pela sua companhia e lembra que doar é muito importante, seja um doador, não dói nada, é muito simples, né, André? Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.